Olá, tudo bom? Eu venho trabalhando com planejamento patrimonial da família e é muito interessante que as pessoas deixam para planejar lá na frente. E eu venho pensando nisso e refletindo sobre o assunto, e eu pensei, pô, por que não tratar esse assunto, que é muito evidente, muito importante, com antecedência, antecipar a parte contratual, pelo menos uma parte dela, sabe, uma parte boa dela sobre o patrimônio, e já deixar tudo organizado. Então, esse assunto aqui, eu vou referir assim como que hoje é tratado no direito brasileiro a parte do pacto antinupcial, como que funciona, para quem serve, mito a respeito disso, como que o Código Civil vê essa parte contratual. Eu estou com o código aberto aqui, como que o Código Civil ele trata a questão do patrimônio depois do casamento. Eu acho muito interessante isso. Hoje eu faria exatamente o contrário. Vamos lá, eu vou compartilhar uma tela aqui para apresentar para vocês. Vamos lá. O pacto antinupcial. Vamos lá, pessoal. O que é, quem precisa e como que eu faço um pacto desse. Olha só, eu vou explicar um pouco mais na frente quem precisa efetivamente, né, e o que é um pacto, né? O próprio nome diz, é um acordo, um pacto é um acordo entre os noivos. Eu coloquei aqui um casal, mas pode ser qualquer casal, que o direito brasileiro, ele não faz essa distinção contra os casais. E muito interessante também a parte desse pacto antinupcial, porque hoje os casamentos não estão durando tanto, e talvez seja até mesmo por conta de um planejamento, né? Como que você quer que o seu patrimônio seja compartilhado lá na frente ou não. E, além do mais, tem a questão de herança também, a questão de tudo pode ser organizado. As pessoas têm muita conhecimento desse pacto antinupcial, achando que é coisa de jogador de futebol, e não é. E hoje, tem muitas pessoas, hoje, inclusive eu conheço dezenas de colegas que vêm falando sobre planejamento patrimonial da família, inclusive eu venho falando também, tá? Inclusive, assim, essa é a razão específica dessa apresentação, que tudo pode ser feito antecipadamente, e outra, fica muito mais barato do que deixar, como vocês vão ver, o seu patrimônio ir para a mão de um juiz decidir isso. Tá? Não vou falar assim sobre valores específicos, porque eu já tenho vídeo aqui no canal do YouTube, ou eu já falo sobre isso em outros canais também, Facebook, Instagram, falo isso também. Então, assim, não é só a questão patrimonial, não vou descrever qual é a porcentagem que pode ser perdida, tanto no divórcio quanto no inventário, porque o patrimônio ele vai refletir, ele vai desembocar ou no divórcio, o patrimônio assim, de uma pessoa casada, ou ele vai desembocar dentro de um divórcio, ou dentro de um inventário. Em ambos os casos, você pode fazer, pode se prevenir e fazer demonstrar o que você quer com esse patrimônio. E, além do mais, é o seguinte, quando você planeja o seu patrimônio, a tendência natural dele é que ele cresça, tá certo? Então, vamos lá. Uhum. Então voltando aqui ao Código Civil, eu queria fazer assim, uma observação. O direito de família é tratado no livro 5, e logo em seguida tem um título 1 do direito pessoal, e logo em seguida um subtítulo que fala do casamento. Olha só, do casamento. Aí depois vem das relações de parentesco, onde vai falar da filiação, do reconhecimento de filhos, da adoção, do poder familiar, do exercício do poder familiar, da suspensão e extinção do poder familiar, para depois, num outro título separado, falar sobre o direito patrimonial. E dentro do direito patrimonial, nós temos o regime de bens entre os cônjuges. Olha só, eu colocaria isso aqui lá na frente. Por que foi deixar? Qual foi a intenção do legislador quando ele fez isso e colocou essa sequência? Ele coloca o casamento em primeiro lugar, e depois ele vai colocar o regime de casamento. Só tem que o regime de casamento antecede o casamento. Vê se faz sentido isso. E é um código recente, um código de 2002,
poderia muito bem ter feito isso aqui. E outra, um código muito recente, e deixa especificamente para um juiz resolver a questão do casal, a questão patrimonial do casal, ver se faz sentido isso. Eu acredito que, na minha concepção, isso não faz sentido. Então, o regime de bens, ele antecede o casamento. Se o casal não for escolher o regime de bens, né, se não for os regimes de bens que nós vamos apresentar aqui, se não houver um pacto, existe o pacto obrigatório e o pacto que o casal vai sentar e vai definir quais são as regras. Imagina só, um casal, um dos cônjuges já possui patrimônio, ele vai entrar nesse patrimônio. E outra, a questão de renda. E hoje, tanto o homem quanto a mulher, ou o casal em si, eles querem independência. Então, o objetivo desse pacto é tornar o casal cada vez mais independente um do outro, a ponto de, quando não houver mais sintonia entre ambos, essa relação pode se romper de uma forma muito simples. Olha, está acordado dessa forma, vamos deixar como está, tá? Vamos deixar como está, já está tudo resolvido a questão patrimonial, o que vai restar depois, se houver a parte de filho, que vai haver essa parte, vai discutir só a questão de filiação, a questão de guarda, alimentos, visitação, apesar de que pai não visita, pai convive, você visita um doente, você visita um preso, o pai, mãe, ele convive com o filho. Essa também é uma outra questão também que eu quero falar no vídeo próximo, sobre essa relação entre pai e filho, mãe e filho, e quero falar também sobre um assunto muito importante também, que é a alienação parental, mas isso nós vamos deixar em outro episódio. Vamos lá, voltando aqui então, olha só, quais são as vantagens de fazer um pacto antinupcial? Fixação de regras no casamento, deixando claro para ambas as partes as regras, a fim de evitar futuros mal-entendidos e mal-estar durante o casamento. Uma relação transparente desde o início é uma grande vantagem para qualquer relacionamento. Então, se tem um casal que já define quais são as regras, mas quais serão as regras? Eu não sei. Essas regras, elas são individuais. Cada casal vai definir a sua. E isso aqui, não vai achando que isso aqui é para um futuro distante, não. É um futuro muito próximo. As pessoas já estão buscando já estão preocupadas com isso, tá? O número de divórcios multiplicando, o número de mortes também dobrou, assim, multiplicou nessa pandemia. Então, as pessoas estão querendo tanto planejar o patrimônio, quanto ver essa questão dos próprios filhos, quando vão entrar no casamento, já deixa tudo definido. Então, a precaução é que vai definir grande parte dessas coisas. Imagina só, ao se fazer um planejamento patrimonial da família, e você pode fazer uma doação para os seus herdeiros, para os seus filhos, e se você fizer uma doação direta, e o seu filho for casado pelo regime de comunhão de bens, olha, eu só te falo que você, de cara, você perde esse bem porque você já doou. O que vai restar para você ali vai ser um usufruto, e isso não é importante. Imagina se surge uma oportunidade de você vender aquele patrimônio, você trazer para si aquele patrimônio, ou se você quiser aquele patrimônio para você de volta. Eu quero esse patrimônio de volta, me dá ele aqui, que ele é meu, eu quero vender, eu quero fazer uma viagem, ou eu quero ampliar qualquer coisa, eu quero montar uma empresa. Se você doar, do jeito que é essa doação simples, dentro do Código Civil, você não vai poder, salvo se o seu filho, com a anuência da esposa dele, porque agora ela vai ter que assinar aquilo ali, tá? Mesmo não comunicando a ela tem que assinar. Se você tiver precisando vender com urgência, levantar um dinheiro, se o casal, se o cônjuge, se a outra parte não quiser assinar, você vai ter um problema enorme, tá? Vai ter que pedir para um juiz autorizar a venda porque a nora ou o genro não quis assinar isso para você. Isso é um absurdo jurídico, isso, tá? E a gente pensar numa coisa dessa, e sabendo de uma informação dessa, a tendência quanto mais pessoas souberem disso, resolver essa parte, e já pensar, inclusive o legislador, já pensar em trazer essa parte de regime de bens para antes do casamento, não depois do casamento.
Vê se faz sentido isso. Vamos lá. O que é um acordo nupcial? O que é o acordo pré-nupcial? É um contrato escrito por duas pessoas antes de se casarem. Simples assim. Qual vai ser a forma? O que vai estar registrado nesse contrato? Olha, o que o casal quiser. Precisa de advogado? Não. A menos que, se você não souber fazer, você contrata um advogado de sua confiança. Mas fazer contrato sem a presença de um advogado é muito complicado, porque são vários detalhes que existem, tá? E o barato pode sair muito caro no final, tá? Esse copia e cola de contratinho de internet, não caiam nessa, ok? Não caiam em contratinho de internet, que sai muito caro, e a gente conhece isso. Vamos lá. Olha só. Então, o que mais? Olha só. A formalização do pacto, tá? Como vai se dar disso? Comunhão. Ele vai ser obrigatório na comunhão universal de bens, tá? Separação convencional de bens, obrigatório. A convencional vai ter que se formalizar um pacto. E participação final dos aquestos. Essa parte, eu acho que é a cereja do bolo. Eu entendo que é a cereja do bolo do regime de bens, do regime de casamento. Para mim, a participação dos aquestos é a cereja do bolo do regime de bens, sabe? Não tem outro, no meu ponto de vista. Por quê? O aquesto é um nome até muito bonito, né? Nada mais é do que a participação, do que participar de patrimônio. Então, participação de patrimônio na constância desse casamento. Então, o que vai ficar, o que vai ser partilhado? Essa é a cereja do bolo. Essa é a grande questão que hoje é um grande calcanhar de Aquiles da população brasileira. Por quê? A população brasileira é muito nova, é muito recente. Então, só agora as famílias estão tendo patrimônio e estão doando, estão assim, passando esse patrimônio aos herdeiros, tá? Então, assim, nós temos uma democracia, um período de democracia muito recente, 100 e poucos anos só. Então, com isso, as famílias brasileiras estão adquirindo patrimônio, está crescendo, está desenvolvendo, o país é muito novo ainda, e essas questões precisam ficar bem definidas para a gente ver como que funciona isso na prática, a questão patrimonial, tá? E o que acontece, o que vai acontecer se não se registrar o pacto no cartório de notas? Bom, o casamento continua, mas ele vai continuar pelo regime de comunhão parcial de bens, que é esse que a gente conhece no dia a dia aí e que dá muito problema. É o que dá problema. Então, se as pessoas tivessem orientação lá na hora, o próprio tabelião virasse e falasse: olha, vocês já escolheram o regime? Vocês sabem como isso funciona? Isso aqui deveria ser matéria, assim, matéria de segundo grau, deveria dar na escola. Tá? Isso aqui deveria dar na escola de tão importante que é isso. Então, se não se formalizar o pacto e registrar, né, no cartório de notas para dar publicidade ao ato, olha, não adianta você fazer um contratinho e guardar na gaveta. Não é contrato de gaveta, é um contrato público, como nós vamos ver na frente, quando esse pacto em se tratando de imóvel. Vamos ver um pouco na frente. Então, é o seguinte, pelo princípio de conservação dos negócios jurídicos, a nulidade do pacto não atinge o casamento. Tá? Então, sim, você vai aproveitar o ato. A pessoa não vai anular, esse casamento não é válido, não vai invalidar o casamento. Não vai. Então, o que vai acontecer? O casamento ele é válido, tá? Mas pelo regime de comunhão parcial de bens. Mas nós vamos ver uma outra questão também, voltando aqui. Mas tem como eu, logo depois, se eu quiser alterar o regime o regime de bens, como é que eu faço? Olha, dá um trabalho enorme fazer isso. Tá? Dá um trabalho enorme. Na minha concepção, é melhor desfazer tudo e refazer do que
ter que ir pelo modo legal, como trata o Código Civil, que eu vou apresentar lá na frente. Então, vamos lá. Participação final nos aquestos. Deixa eu acertar essa tela aqui, rapidinho aqui. Participação final nos aquestos. Eu resolvi escrever para ficar mais prático, tá? Para ficar mais visual. Então, olha só, qual que é a grande vantagem? Manutenção do patrimônio próprio. Então, se um dos cônjuges possui patrimônio, se ele vai levar esse patrimônio, olha, esse aqui é meu, tá? Esse aqui já é meu. Eu não tenho que falar para você que isso é meu, porque isso é meu, já está registrado, você já assinou, você sabe que esse é meu. E, além do mais, é possível dispor dos bens imóveis, desde que particular, aquele patrimônio que é meu, que é um deles, dispensando a outorga do outro, como se exige a regra. Lembra no caso da doação que eu acabei de falar? Então, quando o casal ele recebeu esse patrimônio, que seja da doação feita pelo pai, pela mãe, né, pela família, doa aquele patrimônio, se eu tiver isso registrado, que eu não vou precisar da assinatura do cônjuge, né, da outra parte, para que eu possa reverter essa doação, ou que eu possa vender, fazer uma compra e venda sem anuência do outro, está valendo. Do contrário, é a regra da comunhão parcial de bens, que é horrível, que é horrorosa. Além do mais, os bens adquiridos a título oneroso, olha que bacana, a título não é qualquer título, a título oneroso, durante a constância da união, se comunicam. Esses bens vão comunicar. Lembra o aquesto? O aquesto é essa participação, é esse bem que vai comunicar. Então, o aquesto é exatamente isso. Então, vamos lá. No caso do divórcio, serão divididos apenas os bens adquiridos durante o casamento e com participação de ambos, ou o que ficar definido. Eu não quero, eu sou de boas, eu não quero patrimônio. Ok, assina aqui dizendo que você não quer patrimônio, porque não adianta falar que não é de boas, não compartilhar, não crescer junto, não ajudar em nada, e lá na frente, vou divorciar. Divorcia, eu quero metade, porque isso aqui foi construído na constância da união. Perdeu. E aí? Não está pactuado, vale o regime de comunhão parcial de bens. Como eu falo aqui, a presunção de terem sido adquiridos durante a união, admitindo prova em contrário. Então, assim, existe uma presunção de que aquele patrimônio foi adquirido durante a união, que seja união estável ou durante o casamento. E, além do mais, a própria união estável vai estar lá na frente do bem de família, um subtítulo de bem de família. Olha isso. A união estável, ela possui características semelhantes ao casamento, inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e está num título completamente diferente. Na minha concepção, eu mudaria isso aqui ontem para ontem, tá? E daria mais veracidade a essas normas e antecipando ao casamento, tá? As dívidas contraídas por um dos cônjuges após o casamento não se comunicam, salvo se reverterem em favor do outro. Eu contraí essa dívida aqui para adquirir aquela casa onde nós moramos. Bom, aí o cara está com um pacote assim, está com um pacote de prestação para pagar em 300 meses, em 360 meses. Tá muito comum isso. Então, os dois estão usufruindo, ou compra um carro, né? Em 60 meses, um passoco de um carnê desse tamanho assim, tá? Ele tem que pagar aquilo dali, e os dois estão usufruindo. Então, ele está adquirindo dívida, e a dívida é dos dois, ou ela está adquirindo, e essa dívida pertence aos dois. Então, vamos lá. Como eu disse, quem precisa de um acordo pré-nupcial? Todos aqueles que possuem intenção de casar. Tá? A prosperidade ela vai vir com uma organização entre os cônjuges, uma organização familiar. Quando a gente trabalha com
com o planejamento patrimonial da família, o que a gente vai fazer é o quê? Organizar o patrimônio da família de modo que pagar menos impostos. Então, hoje, com o crescimento tanto do agronegócio, como as empresas estão se organizando também, o próprio direito empresarial, ele teve uma alteração gigantesca agora com a lei de liberdade econômica, que tornou muito mais dinâmico. Então, o crescimento familiar é muito grande. Então, quanto melhor você organizar o patrimônio desde cedo, maior esse patrimônio pode se tornar. E, além do mais, imagina, o filho do casal, o filho do patriarca, realizou um pacto antinupcial, ok? Os pais também estão fazendo um planejamento patrimonial. Então, quando você une tanto o planejamento patrimonial da família com um acordo, um pacto pré-nupcial do herdeiro aqui, e isso é muito poderoso. Tá? Isso é muito poderoso. Por quê? Porque o patrimônio não vai sair da família. A família vai pagar menos impostos, tanto e principalmente na doação de bens. Tá? Então, na transferência de bens, e além do mais, olha a vantagem, tá? A vantagem vai ser que não vai haver a necessidade de inventário. Ou seja, você vai fazer muito menos atos e vai pagar muito menos. Vai pagar menos cartório, vai pagar menos registro, vai pagar menos advogado, vai pagar menos tudo. E, inclusive, tá? Eu tenho em outros vídeos a questão de divórcio, tanto em divórcio quanto de inventário, a perda patrimonial é muito grande, pode chegar até 40% do patrimônio, tanto um inventário litigioso, quanto um divórcio litigioso. Além do mais, não só isso, a depreciação do patrimônio, como nós podemos ver aí, muitos artistas, isso é muito comum, os artistas que, de repente, eles conseguem, durante a carreira, angariar um bom volume de patrimônio, e, de repente, não deixou estabelecido regras de como ficaria aqueles bens. E isso vai para o inventário, mesmo havendo um testamento, porque o testamento é uma ilusão, tá? Um testamento é uma ilusão, porque, mesmo havendo um testamento, vai haver um inventário, mesmo que seja o inventário extrajudicial. Eu compreendo hoje, e cada vez mais, que mesmo havendo testamento, inclusive havendo menores, se não houver desavença, mesmo havendo testamento, eu acredito que com muita propriedade que esse inventário ou esse divórcio, a menos no caso de filhos menores, que pode ser resolvido dentro do judiciário em relação à pensão alimentícia, a visita, né? E os alimentos. Então, a guarda, visita e alimentos pode ser definida lá no cartório, e a questão patrimonial do casal pode ser discutida aqui embaixo, pode ser resolvida aqui embaixo, dentro então, um divórcio, no caso, um divórcio extrajudicial ou um inventário extrajudicial, mesmo havendo testamento. Tá? Mesmo havendo testamento com menores, pode ser, eu entendo, do meu ponto de vista, e eu já vi várias decisões nesse sentido, de que pode ser feito dentro do cartório de notas, tá? Muito melhor. Sem sombra de dúvida, a parte importante disso aqui é que a prosperidade vem com a organização patrimonial desde cedo. Quanto mais cedo, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre quando que eu vou fazer um planejamento patrimonial da família. O mais cedo possível. Mesmo se não tiver patrimônio, você pode já abrir uma empresa e, à medida que você for trabalhando, você pode colocar os seus bens ali dentro daquela empresa, que você vai ter muito mais chance de crescer aquele patrimônio do que na pessoa física. Por quê? Porque na pessoa jurídica, você planejando direito, você vai pagar muito menos impostos. E quando a gente fala em pagar menos impostos, a gente
nós podemos fazer uma projeção nisso no tempo, tá? E o direito brasileiro, ele pensa o seguinte, a ideia do direito brasileiro é o quê? Se você tem uma empresa, você vai dar empregos. E se você dando emprego, você está fazendo um bem para o país. Então, a ideia de você ter uma empresa é que você vai fazer o país crescer com isso. Essa é a ideia primordial, tá? Dentro do direito econômico. Então, vamos lá. E como eu disse, olha só, isso aqui não é o inventário, desculpa, o pacto antinupcial não é um mito, que é falar que é coisa de rico. Não é mito, é um mito. Casais hoje, sabe, com consciência financeira, tá? Com consciência financeira, com os recursos modestos, eles sabem, estão recorrendo ao pacto antinupcial porque sabe que a relação pode ser rompida, tá? A relação pode ser rompida, como houve um caso agora recente de uma moça que traiu e traiu o marido e viralizou em rede social. Então, isso pode ser previsto também. Isso pode ser previsto a caso de traição ou qualquer outra coisa, abandono de lar. Então, tudo pode ser previsto dentro de um pacto, ok? Então, vamos lá. E eu dou exemplo aqui muito interessante, não só a parte futura, como você também pode entrar para dentro de uma relação, para dentro de um novo casamento. Só tem o seguinte, você tem filhos de casamento ou casamentos anteriores, você possui filhos. E aí? Você tem filhos, você continua trabalhando, e se de repente você morre, como que fica essa questão patrimonial? Como fica? Ou uma separação? O outro, esse atual parceiro, esse atual cônjuge, ele pode se beneficiar dessa situação até mesmo muito mais do que os filhos, tá? Ele pode ser meieiro e pode ser herdeiro também. Então, imagina só a perda patrimonial que o seu filho ele pode ter em você entrando numa relação sem qualquer planejamento. E outra coisa, sem um acordo pré-nupcial, o cônjuge sobrevivente ele pode ter o direito de reivindicar uma grande parte da propriedade do outro, deixando muito menos para os filhos. É o que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Isso aqui é muito básico também. Olha, por que eu estou fazendo isso aqui? Para definir desde cedo o casal com ou sem filhos, rico ou não. Pode simplesmente esclarecer os direitos e responsabilidade financeira durante o casamento. Você imagina se um dos companheiros resolve jogar. Pega um vício, jogo, droga, tá? Ser perdulário, começa a perder patrimônio, começa a vender as coisas. Então, olha, pera lá, eu não estou me relacionando para eu ter problema, não. Ao contrário, eu quero uma solução, eu não quero problema. Então, se você quer solução, começa a pensar nessa parte patrimonial, que isso é muito importante e que é o que dá problema. Eu atendi agora recentemente uma pessoa que ela comprou o carro, ela pagou o carro com o dinheiro dela e ela era casada e o marido faleceu. Ela tem que fazer o inventário, tá? Para transferir esse patrimônio que ela pagou, ela vai ter que fazer o inventário para adquirir o patrimônio dela. Então, assim, vê se faz sentido isso. E quem que ganha com isso? O advogado, o cartório, o Detran, todo mundo vai ganhar com isso e ela vai perder. Então, assim, por questão, hoje, você contrata um profissional para fazer um contrato desse para você, o benefício futuro e no tempo é gigantesco. E, além do mais, evitar discussões em caso de divórcio, e não é só evitar discussões, é evitar que esse processo dure 5, 10 anos, tá? Porque não pense em você que você é o fulano, que você é você no Poder Judiciário, não. Quando você entra no Judiciário, você vai receber um número de processo. Então, você vai perder
você vai perder a individualidade até por questões de princípio administrativo, que é a impessoalidade, não é pessoal. Então, o juiz vai olhar ali, vai olhar o caso, não vai querer saber quem é você, o que aconteceu com você. Não. É o que está escrito ali, é o que foi transcrito, e você pode, hoje, resolver essa questão patrimonial o quanto antes. Assim como muitas pessoas estão fazendo o quê? Planejamento patrimonial da família, criação de holding familiar, que eu recomendo muito, inclusive, eu sou partidário e faço essas holdings familiares, tá? Como forma de proteção patrimonial. E vamos lá. Olha só, acabei de falar, proteção contra dívidas, uma verdadeira bomba relógio. Tá? Imagina uma pessoa que é compulsivamente gastadora e ela vai entrar dentro de uma relação e às vezes a outra parte não teve tempo de compreender como que fica, por que aquela pessoa gasta tanto. E outra, ele não tem que entender nada, tá? Ele não é psicólogo, ele não tem que entender nada. Então, assim, a questão aqui é totalmente 100% técnica, 100%, olha, evitar problema. Você quer evitar problema, você faz um acordo, traça uma proteção contra dívidas, tá? Presentes e futuras, em pretéritos, tá? Não assuma essas dívidas. Então, o acordo pré-nupcial também pode ser usado para proteger o cônjuge das dívidas um do outro e também pode resolver uma infinidade de outros problemas. A vantagem é que o casal não deixa para o juiz decidir sobre os bens, nem sempre vai resultar de uma divisão justa, uma divisão equitativa. Então, assim, o juiz ele simplesmente vai decidir pela livre convicção dele, não pelo que você está querendo. Pense sobre isso, tá? Então, isso acontece também no divórcio. No divórcio, se você deixar um conflito ir para o inventário extrajudicial, tá? Além do pagamento de pagamentos caríssimos, tá? Que nós brasileiros pagamos tudo muito caro, é o juiz que vai decidir se você vai vender o seu patrimônio ou não. Você vai deixar na mão de um juiz decidir se você vai vender aquela casa para pagar suas dívidas. Ou que você vai pegar o dinheiro que você recebeu de herança, aquele apartamento que o seu pai prometeu para você. Não, o juiz ele não analisou aquilo ainda. Aí vai analisar aquilo ali daqui a 3 anos, que o tempo do judiciário é outro, tá? O prazo não corre para juiz, o prazo só corre para advogado, tá? O prazo corre para juiz só no papel, mas na prática mesmo é um amontoado de prazos. Então, você vai disputar um processo ali, uma pilha de processos, 6.000 processos em cada secretaria, falando por baixo, tá? E ainda mais hoje em dia, com o processo eletrônico, nem papel você vê mais. Tá? Então, assim, o que puder sair fora de judiciário, que tanto é que eles estão promovendo cada vez mais essa possibilidade de resolver administrativamente. Por quê? Você não vai precisar depois de uma outorga do juiz que ele reconhece o que o tabelião... Não, o tabelião ele tem fé pública. Tá? Então, ele vai sair dali uma escritura pública registrada no cartório, e você vai pegar essa escritura pública e vai resolver qualquer coisa que tiver que fazer em relação àquele patrimônio, no caso do inventário, ou no caso do divórcio também. Você tem um documento público em suas mãos, sem o juiz ter resolvido isso, tá? Porque o prazo que é estipulado dentro do inventário aqui de 30 dias, de 1 ano, isso é lenda, isso é conversa fiada, isso não existe, tá? Não existe. Até mesmo porque a própria Secretaria da Fazenda, para hoje avaliar o patrimônio em valor do mercado, eles estão demorando 6 meses. 6 meses para avaliar um patrimônio, tá? Para fazer a avaliação no mercado. Por que tanto tempo? Porque o Estado não investe, ele recebe muito imposto e não reinveste esse imposto como um imposto. Ele não é
ele não tem aquela característica da taxa que é vinculado, o imposto é não vinculado, então o Estado ele não vai investir no fiscal, não vai investir no funcionário público ali, que vai fazer aquela avaliação do patrimônio com uma conta quilométrica ali, que só eles entendem que como funciona aquela conta para avaliar o seu patrimônio, para te cobrar um imposto. Porque de valor de mercado ela tem um valor, mas para o Estado avaliar o seu patrimônio, cara, ele acha que aquilo ali vale 2, 3 vezes mais do que realmente vale, tá? E, principalmente, vale mais do que, muito, muito mais do que está na sua declaração de imposto de renda. Então, quanto mais rápido você resolver a questão patrimonial, inclusive criação de empresa, tá? Colocar o patrimônio tudo ali dentro, porque uma empresa não morre. Uma empresa não morre. Quem morre é a pessoa física morre, mas uma pessoa jurídica não morre. Tá? Então, você pode até estabelecer, eu quero que uma empresa jurídica com prazo determinado de 60 anos, 100 anos. Cara, você vai morrer, uma empresa vai ficar lá. Tá? E ali dentro, você pode transmitir todos os seus bens para os herdeiros. Essa é a grande vantagem de você criar uma holding familiar, que é muito importante. Então, veja bem, então, essa parte de pacto, de já ir planejando o patrimônio, eu quero levar você a compreender como que funciona a parte do planejamento patrimonial da família na criação de uma holding. Mas o meu patrimônio, ele é muito pequeno. Mas pequeno quanto? Quanto fica para você? Quanto fica esse patrimônio seu dentro de um inventário? Tá? Os seus filhos, por exemplo, o meu patrimônio é muito pequeno, vale só R$1 milhão. Ok, mas de imposto você vai pagar aqui em Minas Gerais, você vai pagar 5%, R$50 mil. Se o seu filho não tiver R$50 mil para pagar de imposto, com certeza, ou ele vai deixar para lá, e aquele patrimônio não vai ser transferido para ele, né? Ele é transmitido com a morte, mas não será transferido para ele, tá? Ele não vai poder registrar e perdeu o valor. Perdeu o valor. Quem for comprar aquilo ali depois vai ser através de um contrato de compra e venda, tá? Mas sem valor nenhum, não vai poder ser financiado, ou se for deixar para ir para o inventário, no caso de um inventário, vai vender um patrimônio desse, muitas das vezes com deságio, e o que sobrar pode incidir ainda um imposto de renda. Então, veja a importância do planejamento patrimonial da família e a importância do pacto antinupcial. Como eu acabei de falar agora, tá? Acabei de falar, isso aqui só está repetindo. Ajudar casais a evitar brigas, longos conflitos no Poder Judiciário, porque quem vai decidir isso lá na frente vai ser o juiz. Uma pessoa que não te conhece, e nem quer te conhecer, porque ele nem pode, tá? Nem pode. Impessoal, ele vai decidir pelo livre convencimento dele. Se você não fizer um acordo pré-nupcial, valerão as regras da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, tá? Desculpa, leia comunhão parcial de bens, que determinará a destinação dos bens em caso de divórcio e morte. A propriedade adquirida durante o casamento é conhecida como propriedade conjugal. Olha isso. Olha o terror que é isso aqui. Então, se não houver um planejamento, se não houver um pacto antinupcial, vai valer a regra da união, da comunhão parcial de bens. Não é universal, ok? Isso aqui eu escrevi errado. Então, da comunhão parcial de bens, que é terrível, que é o que gera muitos problemas. Mesmo havendo testamento, isso gera muitos conflitos, como nós podemos ver aí, várias pessoas que deixaram testamento, Chicanizo, Agnaldo Timóteo, Hebe Camargo e tantas outras pessoas. Mas doutor Ricardo, esse planejamento é coisa de pessoas ricas, pessoas... Não. Como eu falei agora há pouco, o planejamento patrimonial
você pode fazer, inclusive eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre isso, o planejamento patrimonial, você pode começar sem patrimônio nenhum, você pode criar sua empresa, e à medida que você, repito, começar a adquirir o seu patrimônio, você coloca, em vez de ser no seu nome, coloca no nome dessa pessoa jurídica, ok? O seu patrimônio vai crescer. De novo, isso aqui, eu estou chovendo no molhado, o casamento é considerado um contrato entre o casal. Então, com esse contrato, vem certos direitos automaticamente para cada cônjuge. Então, na ausência de um acordo nupcial declarando o contrário, um cônjuge geralmente tem o direito de partilhar a propriedade dos bens adquiridos durante o casamento, com a expectativa de que os bens sejam divididos entre os cônjuges em caso de divórcio ou morte. Então, veja bem, então, a questão patrimonial tem que começar antes do casamento ou não tem? Não pode ser depois do casamento. Então, você já, antes de casar, você já tem que programar como que você quer que o seu patrimônio seja dividido, tá? Proporcionalmente. Ah, eu ganho mais, eu ganho muito mais. Ah, eu ganho, o meu salário é 20 mil. Ah, do meu parceiro, da minha esposa, do meu esposo é 2 mil reais, tá? Eu posso adquirir com ele proporcionalmente, tá? Nós vamos adquirir um carro proporcionalmente. Na hora da venda, proporcionalmente. Então, pode ser pactuado isso? Com certeza, não só pode como deve. Não só pode como deve. Olha só, contrair dívidas durante o casamento que o outro cônjuge possa ter que pagar, isso é muito comum, inclusive em caso de divórcio, em caso de inventário, isso acontece muito também. Aquela dívida lá, o credor, ele chega lá dentro do inventário, como um terceiro interessado, e fala o seguinte: olha, doutor, eu vim cobrar essa nota promissória aqui, eu vim cobrar esse cheque aqui, eu vim cobrar essa dívida aqui, e entra lá no processo. Então, antes o que vai ser partilhado? Vai ser o patrimônio líquido. Então, você vai ter que liquidar o seu patrimônio. Então, o que é a liquidação? É ativo menos passivo. Se o ativo for maior do que o passivo, bom, você vai herdar alguma coisa, você vai dividir alguma coisa. Se o ativo for menor do que o passivo, tchau e benção, você não vai receber nem um centavo. Tá? É exatamente isso, você não vai receber nada. É exatamente isso. Então, a participação de gestão e controle de qualquer propriedade conjugal ou comunitária, às vezes incluindo o direito de vender ou doar. Então, como vai ficar? Muitas pessoas, então, se a gente atende empresário, como é que fica a questão patrimonial do empresário? Como é que fica a empresa dele no caso de falecimento? Tá? Ele tem previsão disso? É uma clínica médica, é uma oficina mecânica, não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho do seu patrimônio. Você já resolveu isso? E uma outra questão que eu falo muito sobre isso, é que nós, não só o empresário em geral, ele tem que se conscientizar de que aquela empresa dele hoje pequena pode se tornar grande. E assim que se cria, e assim que hoje o agronegócio está se formando, com famílias tendo o dinheiro, tá? E esse dinheiro ficando dentro da família, não saindo da família. Então, a possibilidade de crescimento é muito maior. E você não vai dissipar o seu patrimônio num divórcio e nem de um inventário. E, além do mais, imagina uma situação, em termos de planejamento patrimonial, imagina a situação o patriarca lá, o patriarca, ele tem 70 anos e ele quer aumentar o patrimônio, ele quer aumentar uma padaria, ele quer aumentar o supermercado, ele quer ampliar o negócio dele rural, ele quer ampliar uma oficina mecânica, ele quer ampliar qualquer coisa, tá? Uma oficina de peças ou qualquer coisa. Ele quer ampliar, mas ele não tem o capital agora. Ele não tem um capital. Ele consegue pagar aquela dívida, mas ele quer ampliar e quer triplicar aquilo ali, que ele sabe que o negócio é muito bom e ele tem um capital, ele tem um dinheiro dele, mas ele não quer colocar aquele dinheiro dele
ele quer pegar um dinheiro emprestado. Só que tem o seguinte, o banco, ele vê o seguinte, olha, vai pagar em quantos anos? Qual a expectativa de vida dessa pessoa? 78 anos? Espera aí, se a expectativa de vida é 78 anos, mesmo que ele viva 100 anos, a expectativa é 78. Então, ele vai pagar essa dívida em 15 anos? Bom, o banco vai negar. Mas, se ele tiver à frente ali um administrador, um filho administrador, ou um próprio gerente, um gerente de negócio, que vai passar aquilo ali, um administrador da família, ele vê, opa, pera lá, quem está assumindo isso aqui é essa pessoa aqui de 45 anos, de 35 anos, que está assumindo, que está à frente dessa empresa aqui. Então, vai sair o crédito, tá? Então, quando se organiza isso, e isso, nós vemos muito isso hoje dentro do agronegócio, que crescendo estrondosamente como nunca. Por quê? O empresário brasileiro, principalmente do agro, ele está deixando de ser fazendeiro de chapéu, ele continua usando chapéu, mas a mente dele é de empresário. E ele sabe, ele fazendo a gestão patrimonial, ele sabe muito bem que a probabilidade dele crescer é gigantesca, ok? E outra coisa, empresa rica, empresário rico. Empresário rico, só rico, empresa pobre. Então, quando você investe esse polo e não deixar o dinheiro, o capital lá dentro da empresa e deixa o capital consigo, se acontecer algum revés na vida pessoal, tá? Uma aposta, qualquer outra coisa, uma aposta, uma dívida, um empréstimo que emprestou para alguém, e aí? Você não é banco, você emprestou seu dinheiro, tá? Então, por pior que seja a história, nunca empresta dinheiro, quem empresta dinheiro é banco. Então, vamos lá. O casamento é muito mais do que um grande casamento. Essa frase é muito bacana, porque é o seguinte, não é só um casamento. Você, com um casamento, você está constituindo uma família, e essa família vai ser um núcleo social de expansão tremenda, sabe? E, além do mais, é também um contrato legal que une pessoas em muitos aspectos da vida, incluindo as finanças. Aqui, hoje, a ideia aqui é finanças, é o dinheiro. Se você e seu cônjuge não chegarem a um acordo sobre como dividir os bens em caso de divisão, em caso de um litígio, em caso de um conflito, o Estado pode acabar decidindo isso para você, que eu falei agora há pouco, e, infelizmente, ele não vai se decidir do jeito que você quer, ok? Felizmente, volto e repito, eu estou repetindo isso aqui porque a importância disso é muito grande, isso aqui vai refletir em toda a sociedade. Felizmente, você pode criar... Opa, peraí. Então, assim, felizmente, você pode criar um acordo pré-nupcial, tá? Um pacto personalizado, sabe? Individualizado, que atenda às suas preocupações, atenda os seus anseios. Porque as pessoas têm anseios, as pessoas têm receios, as pessoas têm medos, têm muitos medos, tá? E tem medo de dívida, tem medo de conflitos, tem medo, as pessoas têm muito medo. E o pior, a grande maioria só vai ver isso, vai deixar o tempo passar e não vai fazer. As pessoas acabam procrastinando. As pessoas procrastinam uma decisão. Tem que fazer o inventário? Não faz. Tem que abrir o inventário em 60 dias? Não abre. Não abre. Não abre. É caro. Olha, vem cá. Você está recebendo um patrimônio que você não suou uma gota do seu rosto. Essa é a verdade sobre o inventário. A pessoa está recebendo um patrimônio que ela não suou uma gota do rosto, quem suou foi os pais. É tão falta de agradecimento, a grande verdade é essa, é uma falta de agradecimento que a pessoa não é capaz de resolver o problema, porque os pais, talvez, por desconhecimento, tá? Até então, esse assunto é um assunto que as pessoas não sabiam sobre isso, mas quem sabe sobre planejamento e não quer resolver é um grande procrastinador, tá?
E vai tomar prejuízo lá na frente, sim. Se não for ela própria, vai ser um filho, vai ser um herdeiro, tá? A grande verdade é essa. Então, olha só. Então, você pode criar esse pacto personalizado, individualizado, da cor que você quiser, tá? O pacto é seu. Então, você pode proteger um dos outros em relação a dívidas, cuidar de filhos de um casamento anterior, esclarecer as responsabilidades financeiras. Olha, eu quero comprar uma moto, tá? Muitas pessoas, uma pessoa vai lá e compra uma bicicleta, 50 mil reais. 50 mil reais. Quem vai usufruir de uma bicicleta de 50 mil reais? Compra uma moto, 98 mil reais. Dando um exemplo. Tá? E aí? Aí sai do casamento, sai daquela relação. Eu vou levar essa minha moto aqui de 98 mil reais, porque ela é minha, eu sei andar. Ok. E aí? Não, pera lá. Essa moto é sua? Então você vai comprar ela com seu dinheiro. E com esse mesmo valor, eu vou comprar outra coisa, porque esse dinheiro não entrou para dentro da casa. Né? Então, assim, isso tem que ser muito bem definido, porque não adianta um dos cônjuges comprar uma moto e ir pagando uma moto e a outra pessoa ficar responsável pela despesa da casa. Tá? E na hora de dividir, um vai levar a moto, o outro vai levar a bicicleta, e quem perdeu com isso? Quem perdeu foi quem participou e não levou. Quem perdeu é isso aí. Então, nós estamos aqui para trazer verdades. E, além do mais, protegendo os ativos ganhos com suor e muito mais. Então, pessoas que trabalharam mais do que o devido para adquirir patrimônio, aí, de repente, no auge dos seus 50 anos, vai para um novo relacionamento e ali, mesmo tendo filho, não faz um pacto. Isso é mais normal do que nós podemos imaginar, tá? Isso é muito normal. Então, não faz um pacto, não faz um acordo determinando, colocando limites, tá? Colocando limites do que é dele e o que não é dele e o que vai ser partilhado lá no final da relação. A relação terminou? Ok. Vou pegar as minhas trouxas e meus bens e estou saindo, tá? Então, é isso. E, além do mais, é o seguinte, princípio da livre estipulação do regime de bens. Então, olha só, pelo menos isso a gente pode escolher. E por que não escolher isso antes? É possível que não estipule regras próprias quanto aos bens, diferentes dos 4 regimes definidos no Código. Então, olha, o que mais? Estou repetindo porque tem que repetir, porque esse assunto é muito importante e é o assunto que entope o Poder Judiciário dentro do Brasil, tá? São ações de família. Ações de família, tanto é que uma cidade igual a Juiz de Fora são 4 varas de família e uma de registro público. Não, e uma de registro. Uma de registro, são outras 2 registros, mas só tem que a outra de registro municipal. Então, vamos lá. Então, olha isso. Então, 4 varas só para tratar de assuntos relacionados à vara de família. É mais fácil resolver através de um contrato ou não? Ou não é? Olha, eu quero dissolver essa nossa relação, assina para mim aqui. Vamos lá no cartório e vamos resolver isso aqui. Pronto, acabou. Resolvido, tá ok? Pelo menos a parte patrimonial está resolvida e isso vai refletir totalmente na relação familiar, tá? Isso vai refletir na relação familiar. E o efeito perante terceiros é muito simples, tá? No caso de registro, no caso de imóveis, a proteção patrimonial, quando você fez ali o pacto, né? O pacto antinupcial, você vai lá e você vai registrar em livro especial no cartório de registro de imóvel do domicílio do casal. Por quê? Porque um dos cônjuges pode dar o bem em garantia. Então, imagina só, você pode ser um fiador, então você pode determinar isso num pacto. Olha, nem você nem eu seremos fiadores. Está pactuado aqui.
tá? Porque o fiador, veja bem, o fiador não tem direito de fazer nada. Em qualquer contrato aí, qualquer fiador vai perder todo o direito sobre o patrimônio. E o patrimônio dele vai responder pela dívida toda. Até zerar qualquer dívida, aquele patrimônio responde. Então, aconselho fortemente a jamais participar. É uma triste realidade, mas hoje a sociedade também está desenvolvendo outras formas de dar em garantia, principalmente em contrato de locação, né? Isso é muito comum. Então, hoje, essa parte está muito avançada, a parte a lei do inclinato está muito avançada, né? E permitindo que o locatário, né? Que o locatário ele possa desenvolver outras formas de fiança, tá bom? E o locador aceitar, claro. A alteração do regime na vigência do casamento, como eu disse lá atrás, olha só, o Código Civil de 1916 é imutável o regime de bens, você não podia mudar o regime de bens. Ah, mas eu quero mudar, eu quero algo mais moderninho. Ah, mãe, você não pode. Até pouco tempo atrás, para divorciar, você primeiro tinha que separar, ficar 2 anos, e só depois que você tinha um divórcio. Uma intervenção estatal, assim, absurda na sua vida, tá? E hoje você tem que divorciar, e com o Código Civil de 2002, existe a possibilidade de alteração desse regime. Sim, só tem que seguir. Olha a condição. Eu falei lá atrás que eu ia falar sobre a condição, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas. Então, você vai precisar de uma autorização do juiz para você alterar o seu regime de bens. Se isso faz sentido para você, isso para mim é um absurdo total, tá? Claro, não, tecnicamente falando, porque é o seguinte, vai alterar o regime por quê? Ah, você está escondendo patrimônio? Você tem dívida? Né? Existe dívida? Então, assim, a ideia aqui que eu estou traçando não é uma ideia para agir na ilegalidade, tá? Às vezes eu quero mudar o meu regime de casamento para regime de separação total de bens, tá? Aí eles continuam casados, mas eles continuam casados normal, mas ali houve alteração e não vai atingir aquele patrimônio, porque aquele patrimônio está no nome de um deles, quando na verdade seria atingido, quando na verdade o patrimônio seria atingido pela dívida. Então, se você está pensando em alterar o regime na vigência do casamento, eu particularmente eu aconselharia, olha, se divorcie e casa de novo e altera isso, que você pode fazer isso, você pode casar de novo com a mesma pessoa, e por que não? Claro, não estou falando de fraude contra credor, não é fraudar credor, né, sumir, de se desobrigar, né? Não é isso. É a praticidade do negócio. Se eu tiver que ser prático, eu seria prático, eu separaria, eu não tenho que pedir autorização para juiz nenhum. Tá? Eu simplesmente, olha, o casal não deve nada, não tem dívida, pode se separar, comprovou ali, ó, né, que ele vai demonstrar, é boa fé. Então, estou falando, sim, relação de boa fé, não é relação de má fé. Relação de má fé é outra coisa que não entra nesse assunto aqui. A má fé processual é um outro assunto que eu não toco. Vamos lá. E o nosso regime, queridíssimo regime de participação dos aquestos, que eu acho que deveria ser, que eu acho que é a cereja do bolo entre os regimes de comunhão, tá? Olha só, já falei, volto a falar. Liberdade de estipulação de cláusula conforme o Código Civil é lícito aos nubenques a livre estipulação a respeito de seus bens. Dessa forma, pode optar por um regime disciplinar no Código Civil ou podem combinar regras de um com o do outro, ou ainda estabelecer
um regime peculiar. Olha o avanço disso que não é utilizado, tá? Você imagina só. Você imagina uma pessoa que tem um super carro na garagem, mas anda de fusquinha. Algo parecido com isso, sabe? Então, é um instituto fantástico, pouquíssimo utilizado, deveria ser muito mais utilizado do que é hoje em dia. Eu acredito plenamente que quanto mais divulgarmos esse conhecimento, mais as pessoas terão conhecimento e propriedade sobre isso. Okay? Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Se a comunhão universal de bens quanto ao divórcio e sucessões não são do seu agrado, é hora de pensar em um acordo pré-nupcial que, na maioria dos casos, permite que você decida por si mesmo como a sua propriedade vai ser tratada. É isso que eu falo para vocês, e eu espero que eu estou chegando aqui ao final dessa apresentação, espero que tenham compreendido sobre essa questão patrimonial, sobre a questão do regime, sobre a crítica ao Código Civil. Talvez tenha um motivo específico que eu não tenha compreendido, tá? Mas eu acredito que se o primeiro subtítulo é o casamento, eu estou deixando para o título 2, tá? Depois de 2 subtítulos, a questão do regime de bens entre os cônjuges. Não estou nem falando assim, não, é questão parcial, primeiro tem que cuidar do casal. Não. Primeiro vamos cuidar da parte seguinte, olha, vai acontecer dessa forma aqui, se casar. Okay? Então, assim, eu acho que fica uma crítica construtiva, tá? Muito embora aqui, claro, que tenha a parte técnica, a parte de suspensão do casamento, causas suspensivas do casamento, causas resolutivas, né, impeditivo de casamento, questão de habilitação para o casamento. Então, sim, são várias questões, mas tão importante quanto a questão também do regime de bens, porque ele vai anteceder isso. Tá certo? Pessoal, muito obrigado por você que assistiu essa palestra até aqui. Meu nome é Ricardo, eu sou advogado, essa aqui é a minha página. Se você gostou do conteúdo, curta o canal, me acompanhe aqui no canal do YouTube, do Instagram, estou no Instagram também, tá? Tenho meus contatos nas redes, é isso. Um forte abraço e até a próxima.